caros irmãos no Episcopado e demais participantes na 189ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, também os membros da comunicação social aqui presentes. Saúdo cordialmente a todos na alegria e na luz que a Páscoa de Jesus Cristo nos trouxe e nunca deixa de oferecer. Saúdo muito especialmente o Sr. Dom António Braga, Bispo Emérito de Angra, com o agradecimento por todo o trabalho feito na Diocese e na diáspora açoriana e com a grande caridade pastoral que é seu timbre. Saúdo o Sr. Dom João Lavrador, que lhe sucedeu e com as suas muitas qualidades dá seguimento episcopal à vida da mesma Diocese. E refiro com muita amizade e companhia os Srs. Dom Nuno Almeida e Dom António Augusto Azevedo, respectivamente bispos auxiliares de Braga e do Porto, cuja presença tanto enriquece a nossa Assembleia e a Conferência Episcopal Portuguesa. A nossa agenda destes dias contém os pontos habituais e referentes ao trabalho do Conselho Permanente, das comissões e outros órgãos da SEP. Trabalho que se pode considerar mesmo o mais importante desta instância de mútua e paritária colaboração das dioceses portuguesas, concretizando no dia-a-dia aquela sinodalidade eclesial que o Papa Francisco tanto requer na melhor recepção do Concílio Vaticano II. Além dessa partilha de trabalhos setoriais e convergentes, dedicaremos algum tempo a pontos de maior oportunidade eclesial e social que devemos aprofundar também aqui. É o caso da aplicação do motu próprio Mitis Iudex Dominus Iesus sobre o papel dos bispos diocesanos nas causas matrimoniais, da reflexão sobre a eutanásia, tema que foi, entretanto, objeto de uma nota pastoral do Conselho Permanente da SEP. Eutanásia, o que está em jogo, contributos para um diálogo sereno e humanizador, de 8 de março último. Ou do centenário das aparições de Fátima, facto central e quase estruturante do catolicismo português contemporâneo, que o Papa Francisco certamente corroborará com a sua presença no próximo ano. O primeiro destes pontos refere-se a um dos vários aspectos da ampla temática familiar que encontra na atual exortação apostólica, a que sairá na próxima sexta-feira, um importantíssimo patamar teológico e pastoral. O Papa Francisco escreve-a na sequência de duas assembleias do Sínodo dos Bispos, que situaram no vínculo conjugal e na família a base mais firme da convivência comunitária e social. Temos aqui, seguramente, uma perspectivação e um critério imprescindíveis para a ação pastoral no seu conjunto, para que cada comunidade se torne família de famílias e estímulo para a sociedade no mesmo sentido. O que implica preparação remota e próxima e depois acompanhamento persistente de cada matrimónio e família. O segundo ponto incide sobre o debate atual na sociedade portuguesa em torno da eutanásia. Com a referida nota pastoral, quisemos dar um contributo para esse debate que desejamos seja um diálogo sereno e humanizador e chamar a atenção para o que verdadeiramente está em causa. Não nos aliamos do sofrimento de muitos e da falta de resposta que ainda encontra, por carências de vária ordem que podem e devem ser colmatadas. Mas estamos convictos de que não se elimina o sofrimento com a morte. Com a morte, elimina-se a vida da pessoa que sofre. O sofrimento pode ser eliminado ou debelado com os cuidados paliativos, não com a morte. E alertamos para que, com uma hipotética legalização da eutanásia que de todo rejeitamos, há o sério risco de que a morte passe a ser encarada como resposta a essas situações, já que a solução não passaria por um esforço solidário de combate à doença e ao sofrimento, mas pela supressão da vida da pessoa doente e sofredora, pretensamente diminuída na sua dignidade. Por seu lado, o centenário das aparições de Fátima já é, e ainda mais será, um importante fator de reencontro e expansão do que o sentimento católico de grande parte do nosso povo pode oferecer à sociedade em geral. Na verdade,
A mensagem de Fátima traz-nos um céu preocupado com a terra, e assim mesmo expresso no que a Mãe de Cristo diz aos pastorinhos e nos diz a nós: construir a paz pela conversão das vidas, adorando a Deus e fazendo o bem. A alegria e a luz que a Páscoa de Jesus Cristo trouxe à humanidade inteira são hoje particularmente oportunas face a tantos desafios da sociedade e da cultura. Por sociedade, refiro-me ao que somos no país, na Europa e no espaço além desta, tudo direto ou indiretamente afetado por problemas de várias ordens. Não está superada a crise financeira do final da década anterior, com as respectivas consequências no setor do trabalho e da subsistência de quem não o tem. Não se integraram devidamente na nossa sociedade e valores civilizacionais básicos muitas pessoas provenientes de outras partes do mundo, criando-se, na Europa, um duvidoso multiculturalismo. Autênticas bolsas de mútua exclusão, propícias a atitudes de grande violência. Não se encontrou ainda uma solução capaz para o surto incomum de migrantes e refugiados que procuram no nosso continente as condições básicas de vida que a guerra e outras causas negativas destruíram nas suas terras de origem. Gravíssimos problemas como os fundamentalismos, o terrorismo ou a insegurança interligam-se num fundo comum de desconhecimento e até a rejeição dos outros, quando teríamos todas as possibilidades materiais e mediáticas para estarmos realmente próximos e ser muito mais solidários. O Papa Francisco tem-nos sucessivamente alertado para estes e outros problemas humanitários, como que recentrando a Igreja nas periferias em que ela própria começou, periferia do sistema sociocultural da altura, para reencontrarmos aí mesmo a oportunidade evangelizadora. E o que tem dito e escrito configura-se como cultura no sentido próprio, tanto em termos de solidariedade efetiva com quem sofre, como na perspectivação humana e humanizadora que adianta. Esta perspectiva apresenta-se de modo sistemático e global na encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, de 24 de maio último, que deve ter na Igreja e na sociedade uma recepção persistente e profunda. Propõe uma resposta integrada e harmónica para a diversa problemática que nos afeta como humanidade, não deixando o mundo físico entregue à manipulação tecnológica, o mundo sociopolítico ao jogo dos interesses mais ou menos confessados de grupos e países, ou os valores reduzidos ao desejo de cada um. A proposta cultural do Papa Francisco afirma-se como ecologia integral, ideia já presente no Magistério Pontifício, mas agora mais especificada. A generalização dos problemas requer ainda mais a integralidade da resposta. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Com estes pontos e referências, além do mais, iniciamos a nossa Assembleia Plenária, pedindo a Deus a luz inteira que nos esclareça na ideia e na decisão. E à Mãe da Igreja, a sua intercessão e companhia.